Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica. Hoje nós vamos estudar mais um problema interessante no que tange ao estudo das colisões e do princípio da conservação da quantidade de movimento. Vamos hoje estudar dois problemas. O primeiro é o choque entre uma bala e um bloco. É uma colisão inelástica, tá certo? De duração finita, e nós sabemos que nesses casos o princípio da conservação da quantidade de movimento não explica a diminuição da velocidade da bala nem o incremento da velocidade do bloco. Então nós vamos desenvolver um modelinho que dê conta de explicar isso. E depois, o segundo problema, nós vamos revisitar o pêndulo balístico, pessoal. Então, nós sabemos que nos cursos de graduação se estuda o problema do pêndulo balístico considerando a colisão instantânea. Mas, na prática, nós sabemos que o princípio da conservação da quantidade de movimento, estritamente falando, ele não pode ser aplicado, já que a duração do choque é finito, né? Então, depois que o bloco ele sai lá da vertical, existe resultante de forças diferentes de zero e, portanto, o sistema deixa de ser isolado e, portanto, a conservação da quantidade de movimento, né, do momento linear, não pode ser aplicado, tá certo? Então, hoje nós vamos investigar esses dois problemas interessantes aí na ótica, né, do princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, pessoal, primeiramente, nós vamos estudar então a colisão, né, inelástica entre uma bala e um bloco. Então, considere uma bala de massa m, né, um projétil de massa m, que se move com uma velocidade que eu vou chamar de u, e a direção, né, de movimento dessa bala, né, passa aí pelo centro de massa de um bloco, tá certo? De massa M maiúsculo, que inicialmente está em repouso, tá certo? E então nós vamos estudar essa colisão inelástica, tá certo? Vamos supor no primeiro momento que a bala ela fica, né, incrustada, tá certo? Alojada nesse bloco. E aí esse sistema passa a se movimentar com uma certa velocidade, né? A velocidade que nós vamos chamar de V. Então, depois da colisão, tá certo? Vamos desenhar aqui fazer um outro esquema, né, grosso modo. E aqui nós temos então o sistema bala mais bloco, tá certo? Movimentando-se com uma velocidade que eu vou chamar de V. Então, essa é a colisão inelástica. Então, nesse caso de colisão inelástica, o princípio da conservação da quantidade de movimento, ele não dá conta de explicar, né, o incremento na velocidade desse bloco e a diminuição na velocidade da bala, tá certo? Nem explica, né, as diferenças entre a energia cinética inicial e a energia cinética final. Bom, para a gente calcular aquela velocidade lá V depois da colisão, como o sistema é isolado, eu posso então aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que a quantidade de movimento inicial, que é somente a quantidade de movimento da bala, massa vezes a sua velocidade, é a quantidade de movimento final, que é então a massa do meu sistema, né, vezes a velocidade V, após a colisão. Então, com essa equação, eu conheço aí, como hipótese, né, a priori, a velocidade da bala, a sua massa, a massa do bloco, eu consigo determinar a velocidade do sistema após, né, a colisão, tá bom? Eu também posso, pessoal, calcular, né, como vocês já devem ter visto aí nos cursos de graduação, né, geralmente, a perda de energia, tá certo? Mecânica, né, nesse sistema, que é então a energia final menos a energia mecânica inicial, a variação de energia mecânica, né? A energia mecânica final, né, a energia cinética do meu sistema, tá certo? Metade da massa total, né? Vezes a velocidade V ao quadrado, menos a energia mecânica inicial, que é energia puramente cinética da bala, né?
translacional da bala, massa vezes a sua velocidade ao quadrado. Eu posso escrever essa expressão única e exclusivamente em função de U, já que V depende de U, né, por meio desta equação aqui, que vem lá da conservação do momento, né? Então, substituindo o V aqui, eu posso ainda expressar a minha variação de energia mecânica como sendo metade da massa da bala mais massa do bloco vezes m ao quadrado, u ao quadrado, sobre m mais m ao quadrado, menos metade da massa da bala vezes a sua velocidade ao quadrado. Notem que esse m mais m eu posso cancelar aqui, né? Ainda sobra um m mais m maiúsculo embaixo, tá certo? E eu posso também colocar esse termo meio de m u ao quadrado em evidência, tá? E aqui então vai ficar m sobre m minúsculo mais m maiúsculo menos 1, tá certo? E aí colocando ali tudo sobre o mesmo denominador, notem que o m minúsculo vai cancelar, né? Vai sobrar um m maiúsculo, e aí eu vou ficar com a seguinte expressão: 1 meio, né, de m maiúsculo vezes m minúsculo sobre m maiúsculo mais m minúsculo vezes u ao quadrado, tá bom, pessoal? É interessante observar vocês, né, que esse termo que apareceu aqui, que envolve as massas, é exatamente a massa, aquilo que na literatura nós conhecemos como massa reduzida, né, do sistema, tá certo? Aparece muito frequentemente o conceito de massa reduzida, né, especialmente em mecânica celeste, em mecânica quântica, tá bom? Então essa é a definição, né, da massa reduzida aí do sistema, tá? Então a expressão aí que é exatamente a expressão, né, da energia cinética do meu sistema, tá bom? Muito bem. Assim, pessoal, eu esqueci de colocar o menos aqui, né, porque aqui é m menos m maiúsculo, né? Os mzinhos cancelam e, na verdade, o m maiúsculo ele fica negativo, claro. Então aqui a rigor é menos meio, né? Para mostrar que a perda de energia, né, a variação de energia ela é negativa, porque a perda de energia mecânica na forma de calor. À medida que essa bola incrusta, né, penetra nesse bloco, essa energia ela é perdida, né? Ela é transformada em energia interna, tá certo? Aumenta a temperatura do sistema. Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos analisar, então, mais detalhadamente, né, algo que não é muito frequente de encontrarmos nos livros textos, né, de física básica. Agora, um modelo que dê conta de explicar a diminuição da velocidade da bala e aumento da velocidade do bloco, né? Então, agora a gente vai olhar internamente para o que acontece com essa bala e com esse bloco, tá certo? Vamos lá. Eu vou então novamente desenhar aqui o bloco. E vou também desenhar a bala, tá? O projétil, né? No instante em que ele atinge, né, inicialmente aqui o meu bloco, tá certo? Eu vou colocar um sistema de eixos, tá certo? Aqui, né? Eixo X e eixo Y. Então essa bala, né, ela tem uma massa m e ela vai adentrar, né, nesse bloco de massa m maiúsculo com uma velocidade que eu vou chamar, né, estamos chamando de u, tá certo? E é importante frisar novamente, né, reitero que essa velocidade tem a direção, a linha de ação dessa velocidade ela passa pelo centro de massa do bloco, tá certo? No instante posterior, pessoal, o que nós vamos observar, né? No instante posterior, esse bloco, então, se deslocou, né, de uma certa distância, tá certo? Com a bala já incrustada, né, nesse bloco. Então, a bala exerce uma força sobre o bloco, força F,
tá certo? Na horizontal para a direita. Pela terceira lei de Newton, o bloco reage sobre essa bala, né, aplicando-lhe uma força de mesma direção e mesmo módulo, mas de sentido oposto, tá certo? Então são forças internas, né? E como são forças internas, a resultante novamente dá zero, elas se cancelam, né? E novamente nós podemos aplicar a conservação da quantidade em movimento, tá certo? E uma suposição, pessoal, que nós vamos fazer nesse nosso modelo aqui, né, é que essa força ela é constante, tá bom? A gente vai supor que a força F ela é constante, tá? Então, se a força é constante, pela segunda lei de Newton, a aceleração é constante, e aí podemos usar as equações do movimento uniformemente variado para calcular a velocidade, né, dessa bala e a velocidade do bloco no instante posterior. Por exemplo, a velocidade da bala no instante aí posterior, eu estou chamando de V1, tá? Ela vai ser a velocidade inicial, né, que é U. Aí a aceleração é negativa, né, já que a força é contrária ao movimento. Então, menos a aceleração que essa bala sofre, que é o módulo dessa força, que eu estou supondo que é constante, né, dividida pela massa da bala, do projétil, vezes o tempo t. Então, com essa equação aqui, essa aqui é a função horária da velocidade, né, eu consigo determinar a velocidade dessa bala em qualquer instante de tempo posterior. E a velocidade do bloco, eu vou chamar de V2, é a sua velocidade inicial, né, ele estava inicialmente parado, mais a aceleração, que é a força que atua sobre ele devido à bala, que é uma força constante pela massa do bloco, vezes o tempo t. Então, expressões bastante tranquilas, né? Bastante simples, tá certo? E, pessoal, como o meu sistema ele é isolado, né, o que acontece? Eu posso olhar também a velocidade no referencial do centro de massa do meu sistema, né? Então, vamos supor que aqui está o centro de massa, né? Na verdade, o centro de massa está dentro aqui do bloco, né? Já que na prática a massa do bloco é muito maior do que a massa da bala. E a velocidade do centro de massa, ela permanece constante, né? Qual é a velocidade do centro de massa? A velocidade do centro de massa, então, inicial, né? Antes da colisão, vamos lá, massa da bala vezes a sua velocidade, mais massa do bloco vezes a sua velocidade, mas ele estava em repouso, então não aparece, dividido pela massa do bloco mais massa da bala, né? E isso é igual, né, depois da colisão a gente tem, né, a massa da bala vezes a sua velocidade V1 mais massa do bloco vezes a sua velocidade V2 dividido pela massa do bloco mais massa da bala. Então a gente também tem essa relação aqui muito importante, né, que relaciona as velocidades da bala e do bloco depois da colisão com a velocidade da bala do projétil antes da colisão, tá bom? Então também nós podemos verificar isso aí. Nós também podemos, pessoal, calcular o tempo, né, que leva para que essas velocidades da bala e do bloco se igualem, tá certo? Então vamos supor que esse bloco seja comprido, né, um bloco de madeira, enfim, e que essa bala ela fique incrustada, né, ela não penetra, né, não atravessa o bloco, e vamos calcular o tempo, né, que leva para, então, que a bala e o bloco se movam com a mesma velocidade, tá certo? Nós podemos calcular esse tempo, basta igualar V1 com V2, tá bom? E eu já vou apagar essa parte aqui. Então vamos lá, eu vou chamar esse instante, pessoal, de TC, né? Então é um instante em que V1 igual a V2, tá bom? Então eu tenho, né, a velocidade da bala antes da colisão, menos a força dividida pela massa do projétil, que é a aceleração, né, sofrida pelo projétil, vezes o tempo t, TC, né?
E isso é igual a força sobre massa do bloco vezes o tempo TC. Isolando, pessoal, esse TC, né, colocando em evidência, isolando o TC, eu chego na expressão massa da bala vezes a massa do bloco, vezes a velocidade da bala antes da colisão, dividido pela soma das massas, né, da bala e do bloco, multiplicada pela força F. Então, nós temos que conhecer o valor da força F, né? Na prática, numa experiência, o que a gente pode fazer? Nós podemos medir, né? É fácil medir esse tempo, instante de tempo t, que é contado a partir do momento em que a bala atinge o bloco, tá certo? Então, nesse instante aqui, isso aqui é uma fotografia, né? Nesse instante aqui, eu ligo, aciono o meu cronômetro e começo a medir o tempo a partir daí, até que essas velocidades sejam iguais, tá certo? E medindo esse tempo, TC na prática, eu posso, né, medir, então, determinar, melhor dizendo, o valor dessa força, né, dessa força F. Tá certo? Então, muito interessante, né, esse modelinho, tá certo? E para esse tempo t, eu posso calcular a velocidade, né, V1, que é igual à velocidade de V2. É só substituir aquele tempo aqui e aí vocês vão chegar nessa expressão massa da bala sobre massa da bala mais massa do bloco, multiplicada pela velocidade da bala antes da colisão, tá bom? Então pause o vídeo, tá certo? Vê se você consegue chegar nessa expressão de TC e nessas expressões aqui nessa expressão de V1 e V2, tá bom? Muito bem. O que nós podemos fazer agora, pessoal? Nós podemos comprovar para essa situação o teorema do trabalho-energia, né? O teorema do trabalho-energia diz que o trabalho da resultante das forças, né, é igual à variação da energia cinética, tá certo? Então, olha só, vamos colocar aqui então o nosso instante T0, como eu já disse para vocês, no instante T0, né, a bala então atinge o bloco, tá certo? Então está aqui, U é a velocidade, né, do projétil, tá certo? Velocidade inicial. Depois de um instante de tempo, né, T, o que vai acontecer? Depois de um instante de tempo T, né, a minha bala, o meu projétil está aqui, ele tem uma certa velocidade, e aqui eu vou marcar também a velocidade do centro de massa. Eu vou chamar de V1 a velocidade da bala e de V2 a velocidade do centro de massa do bloco, né? Então a bala, pessoal, ela percorreu aqui, né, a partir dessa origem, tá certo? Uma distância que eu vou chamar de x1, tá certo? E essa distância aqui é o meu x2, tá bom? Esse x2, ele é medido até a extremidade do bloco, tá certo? Então, isso após um instante de tempo t, né? E após o meu instante de tempo tc, então, t crítico, o que acontece, né? O que acontece? A bala e o bloco, eles têm a mesma velocidade. Então, eu vou marcar aqui a velocidade do centro de massa, né, do meu bloco, e tá aqui a minha bala, né, com a velocidade V1. Então, a bala ela percorreu uma distância x1 e aqui está a distância x2, tá bom? Bom, nós podemos, pessoal, descobrir, né, calcular esses deslocamentos, tá? x1 e x2, já que a força, né, que está atuando aí no sistema é uma força constante e, portanto, eu posso usar as equações horárias da posição, né, no movimento uniformemente variado, tá? Então, por exemplo, o x1, que é o deslocamento da bala, né? Então, é a posição inicial, que é 0, mais a sua velocidade inicial, vezes o tempo t, menos 1/2 da aceleração sofrida por esse projétil,
vezes o tempo t ao quadrado, tá bom? E a equação, né, do deslocamento x2 para o meu bloco, novamente, posição inicial, né, mais a sua, que é zero, velocidade inicial também é zero, mais metade da aceleração, vezes o tempo t ao quadrado, tá bom? Muito bem. Bom, o que você pode fazer então, pessoal? Você pode calcular o trabalho, né, realizado pela força, tá? Pela força que, né, atua nesse projétil, né? Então, o que acontece? Esse trabalho é o produto da força pelo deslocamento, né? O deslocamento da minha bala, tá? Do meu projétil, que é dentro do bloco, que é o quê? x1 menos x2, tá bom? x1 menos x2. A força ela é negativa, né? Porque ela é contrária ao deslocamento do meu projétil, vezes o deslocamento, que é x1 menos x2, tá bom? Muito bem. Então, o que acontece, pessoal? Esse t, o que vai acontecer? Esse t aqui é o tempo, tá? Eu vou calcular esse trabalho, né, no instante em que a bala e o bloco atingem a mesma velocidade. Esse tempo é esse tempo crítico aqui, dado por essa expressão. Então, o que vocês podem fazer agora é pegar essa expressão, substituir aqui, né, e calcular essa diferença e multiplicar por menos f. Vocês vão constatar que é exatamente o que a gente obteve ali no início, que é a variação da energia mecânica, né? Aqui a massa reduzida, né, que eu comentei com vocês, vezes a velocidade ao quadrado, tá? Então isso aqui demonstra, né? Isso aqui nada mais é do que o teorema do trabalho-energia, que diz que o trabalho da resultante das forças, né, é igual à variação da energia cinética, como a gente pôde comprovar aí. Então esse nosso modelinho está em perfeito acordo, está em pleno acordo com o teorema do teorema do trabalho energia cinética, tá bom? Bom, e agora? O que a gente pode fazer além disso, né? Nós podemos supor agora, pessoal, que o choque, né, que a colisão não se completa. Em outras palavras, o bloco tem um comprimento tal que a força F não consegue parar, né, o projétil dentro do bloco. Então a consequência disso é que o projétil, né, a bala vai atravessar o bloco, né? Então quando a bala atravessa o bloco, a colisão não se completa, tá certo? E aí a gente vai confirmar novamente, né, esse teorema do trabalho-energia. Vamos colocar aqui. Eu vou supor então, né, que novamente aqui eu tenho o meu bloco. E aqui está a bala, né, ressurgindo lá do outro lado do bloco com uma certa velocidade, V1. Né, o centro de massa do bloco também está se movimentando com uma velocidade V2, né? E está aqui o deslocamento x1 da bala, né, medido a partir desse referencial, né, cuja origem estava no ponto inicial aí, na posição inicial da extremidade esquerda do bloco, né? E aqui está o meu x2. Tá bom? Muito bem. Notem o seguinte, pessoal, né? Você tem o L. O que é o L? O L é o comprimento desse bloco, tá bom? A gente sabe, né? Isso na prática, um dado empírico. O comprimento desse bloco, então, é a diferença entre x1 e x2, não é isso? x1 menos x2. Ora, quem que é x1? x1 está dado aqui. Então, eu faço esse termo menos esse outro, tá certo? Então, vai ficar velocidade da bala vezes o tempo t, menos 1/2 da força sobre a massa do projétil, né, vezes o tempo ao quadrado, menos metade da força sobre a massa do bloco, vezes o tempo t ao quadrado, que é a diferença entre x1 e x2, tá bom? Bom,
E o que eu faço agora? Eu posso calcular, né, os trabalhos realizados, tá? Por essa força, né, F, no bloco e na bala, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. Ora, o trabalho realizado pela força sobre a bala, então lembre que a força sobre a bala é contrária ao seu deslocamento, então é menos F vezes x1, e pelo teorema do trabalho e energia, né, isso é igual à variação de energia cinética dessa bala, né, desse projétil, 1 meio de mv1 ao quadrado menos a sua energia cinética inicial, tá, que é 1 meio de mu ao quadrado, né. E da mesma forma, o trabalho realizado sobre o bloco é o produto da força pelo seu deslocamento, x2, né, no momento em que a bala emerge do outro lado, né? E isso é igual à variação de energia mecânica, energia cinética do bloco, energia cinética final, 1 meio de mv2 ao quadrado, menos a inicial. Só que a inicial é zero porque o bloco estava em repouso, tá bom? Muito bem. O que a gente pode confirmar? Então aqui a gente pode confirmar o seguinte, pessoal. Vamos apagar esses desenhos aqui. O que eu posso confirmar agora, então é o seguinte, né? Eu posso calcular a variação de energia mecânica, né? Energia cinética final, menos a energia cinética inicial, tá bom? Energia cinética final, né? Energia cinética da bala, mais energia cinética do bloco, menos a energia cinética inicial, que é somente a energia cinética da bala. E isso aqui, notem os senhores, que é exatamente quem, pessoal? Esse termo, né? Mais esse, menos esse, né? Ou seja, isso aí é exatamente o quê? Menos F vezes x1 menos x2, tá bom? Ou seja, é exatamente esse termo mais esse termo, ou seja, é o trabalho realizado, né, pela força F, que é a variação de energia cinética do meu sistema, tá bom? Ou que é menos F vezes L, né, onde L é o comprimento do bloco, tá? Então, na medida que a bala vai atravessando, né, esse bloco, tá certo? Existe um trabalho resistente, né, da força F, que é contrária ao deslocamento, que vai atuando sobre essa bala e vai diminuindo a sua energia mecânica, tá bom? E esse trabalho, né, ao atravessar todo o bloco, é menos o módulo dessa força multiplicada pelo comprimento do bloco, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro problema que eu queria discutir com vocês. Um modelinho bastante interessante que às vezes os livros, né, textos, pelo menos básicos, eles não discutem, tá certo? De forma detalhada, né? O que nós vamos fazer agora é ver um outro problema. Agora o problema, pessoal, do pêndulo balístico, né? Novamente um problema que envolve colisão. Esse problema, na verdade, é o foco dessa aula, né, desse vídeo de hoje. É analisar o problema do pêndulo balístico sob maiores detalhes, né? Bom, você já deve ter estudado, então, né, o problema do pêndulo balístico, supondo que a colisão entre a bala e esse pêndulo é uma colisão instantânea, né? E aí, nesse caso, você trata-se de um sistema isolado e, portanto, você pode aplicar a conservação da quantidade de movimento. Então, nós vamos revisitar esse problema, tá? Inicialmente, nós vamos, então, estudar o pêndulo balístico. Considerando o choque instantâneo, tá?
Então, considerando aí a colisão muito rápida, né, praticamente instantânea, o que a gente tem? Então, eu vou fazer aqui um esquema. Então, está aqui a nossa bala de massa m, que está se deslocando com uma velocidade u. E aqui está o pêndulo, então, né, o nosso pêndulo de massa m maiúscula, tá? Ele está aí inicialmente em equilíbrio na vertical. E como a colisão é instantânea, pessoal, o que acontece, né? Então a bala, ela adentra no bloco, ela, né, se desloca aí no interior desse bloco e o bloco ainda permanece na vertical, tá certo? E aí, né, a resultante das forças continua sendo zero, né? Note que aqui o peso do bloco é equilibrado pela força de tensão, né, ou tração no fio, a resultante dá zero. Aqui continua a resultante sendo zero, né? O bloco ainda continua em equilíbrio na vertical e, portanto, a resultante é zero, então não tem força externa, então o sistema é isolado, portanto, eu posso aplicar a conservação da quantidade de movimento nessa colisão aí inelástica, não é isso? Então, o que a gente vai fazer, né? Depois a gente vai analisar o caso aí mais complicado, que é considerando o choque aí, de duração finita, né? Então, à medida que a bala vai adentrando, o bloco também vai se deslocando, e aí sai da vertical, então tem força externa, e aí eu não posso mais aplicar a conservação da quantidade de movimento. Mas nesse primeiro momento vamos analisar o caso em que a colisão é instantânea, tá bom? Que é o caso comum aí, né? Que você vê nos livros básicos, como o Halliday, o Moisés Nussensweig, o Serry, entre outros, tá? Bom, eu vou aqui então considerar, o meu pêndulo tá aqui, tá certo? Aqui é uma altura h, então ele se desloca depois de um ângulo θ, né? H é essa altura aqui, tá certo? Em que o pêndulo sobe, né? Até parar, sua velocidade igual a zero. E nós vamos, pessoal, considerar, né, a velocidade aqui de saída do meu sistema, de V0, tá bom? E aí nós vamos depois, né, até encontrar uma equação diferencial, tá, de movimento para esse ângulo θ, para o meu pêndulo balístico, considerando o caso de choque aí, de duração finita, né? Bom, então, se a gente considera a colisão instantânea, como eu já falei para vocês, nós podemos aplicar, né, o princípio da conservação da quantidade de movimento. O momento linear inicial, m vezes u, é igual ao momento linear final, m mais m maiúsculo vezes V0. Eu vou chamar essa velocidade, né, com a qual o sistema vai sair aqui, né, depois da colisão, de V0, tá bom? Bom, pessoal, e aí eu também posso escrever o quê? A equação de conservação de energia mecânica, né? Essa energia cinética, do sistema bala mais bloco, vai ser transformada paulatinamente, né, ou melhor, lá na altura máxima, né, em energia potencial gravitacional. Então a gente tem a energia cinética do sistema, e isso é igual à energia potencial gravitacional, massa do sistema, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura h. O que eu posso fazer aqui? Eu posso encontrar uma expressão para altura. Eu posso isolar o V0 aqui, da equação da conservação do momento, e substituir aqui e escrever, né, uma expressão para o meu h. Tá legal? Então vamos fazer isso aqui. Isso aqui vai ficar 1/2 de m minúsculo mais m maiúsculo, V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado, notem, né, ele é m vezes u sobre m mais m. Então a gente tem m ao quadrado, u ao quadrado, sobre massa da bala mais massa do bloco ao quadrado.
E isso é igual a M mais M maiúsculo vezes G vezes H. Então, esse termo aqui eu posso cancelar. E eu posso também isolar, passar esse G dividindo, isolando o meu H, né? Então, o meu H, ele é igual, tá certo? A 1/2, né? 1/2 1/2, né? 1 sobre 2G, esse G também passa embaixo. Aí esse termo aqui fica tudo ao quadrado, né? M sobre M mais M maiúsculo vezes U ao quadrado, tá bom? Então, pessoal, tá aí a ideia básica do pêndulo balístico, né? Experimentalmente falando, qual que é o interesse disso? Você pode usar fazer esse experimento para medir a velocidade do projétil, a velocidade da bala. Então você mede a altura atingida, né, pelo sistema, pelo meu pêndulo balístico. Você mede então H na prática, tá? E quem que você determina, mediante essa expressão, a velocidade, né, do projétil, né, a velocidade da bala. Então esse é o interesse, tá? Desse experimento, tá bom? Desse pêndulo balístico. É claro que aqui a gente está numa aproximação, estamos supondo que a colisão é instantânea, na prática não é, né? O problema na prática é muito mais complicado e a gente vai ver alguns detalhes daqui a pouco, tá bom? Bom, antes disso, pessoal, antes de chegar lá, vamos ver o caso em que qual seria a altura atingida pelo sistema caso a colisão fosse elástica, né? Então, se a colisão fosse elástica, o que aconteceria? Na colisão elástica, o projétil, então, bateria e voltaria com a mesma velocidade no meu bloco. Transferia energia, né, cinética para o bloco. Não haveria, então, perda de energia, né, nessa colisão. E se a colisão fosse elástica, então, eu teria, né, conservação de energia mecânica, tá? Bom, vamos escrever inicialmente a conservação do momento, que é a mesma, né? Massa, aqui é colisão inelástica, né? Então, colisão elástica, energia, momento inicial, momento final. O momento final é a massa do projétil vezes a sua velocidade, né? Vou chamar de V, mais massa do bloco vezes a sua velocidade V0, tá bom? E aí, também temos conservação de energia, energia cinética inicial, tá bom? 1/2 de M U ao quadrado, e isso é igual à energia cinética do projétil, né, depois da colisão, mais a energia cinética do bloco, tá certo? Depois da colisão, né? Bom, pessoal, o que a gente pode fazer? Nós podemos resolver esse sistema de equação para V0, né, para a velocidade do bloco depois da colisão. Então, eu posso isolar esse V0 aqui e substituir aqui, né? E aí, então, eu descubro, né, que essa velocidade V0, ela é 2 vezes M sobre M minúsculo mais M maiúsculo vezes U, tá? Então, essa é a velocidade, né, do bloco depois da colisão, caso a colisão fosse elástica. Notem que essa velocidade ela é o dobro dessa velocidade aqui, do caso em que a colisão é inelástica, tá bom? E aí, qual que seria a altura atingida, né, pessoal? A altura atingida, como ela depende aqui do quadrado desse termo, tá? Substituindo, né, aqui, o que a gente concluiria? A gente concluiria que essa altura seria o quê? 4 vezes, né, essa altura aqui. Então, caso a colisão fosse elástica, o meu pêndulo balístico se elevaria numa altura 4 vezes maior, né? Então, basta você calcular isso escrevendo para isso 1 sobre 2G vezes essa velocidade ao quadrado, né, que é 2 vezes
2 vezes esse termo, então, aqui é vezes U, né? Ao quadrado, tá bom? Então, notem que essa altura aqui, ela dá, né, 2 ao quadrado, 4, então 4 vezes essa altura, no caso da colisão inelástica, tá ok? Então, problema bastante interessante, dá pra gente explorar bastante física aí, tá certo? Física interessante, né? E agora nós vamos analisar o movimento, aqui depois do choque, do ponto de vista da velocidade, né? E do ponto de vista angular, tá bom? Então, pessoal, depois da colisão, o que acontece, né? Eu estou chamando, então, o comprimento, tá certo? Desse fio, né? Na verdade, a distância do ponto de suspensão até o centro de massa, eu estou chamando de R, tá certo? E agora eu vou fazer a análise da dinâmica, né? Desse sistema, tá certo? Então, aqui nós temos o peso, né? Do meu sistema, M mais M vezes G, e aí ele tem duas componentes, ele tem uma componente radial e uma componente tangencial. E aí vamos fazer análise dinâmica, tá? E calcular a velocidade desse sistema, né? Em qualquer posição. Bom, então olha só, na direção, pessoal, radial, né? Na direção radial, então o que a gente tem? Então tá aqui o nosso ângulo θ, né? Aqui está a componente radial do peso, normal do peso, aqui está a força de tração, né? Ou tensão no fio. E, portanto, aplicando a segunda lei de Newton para a direção radial, nós temos massa do sistema vezes a aceleração normal ou radial, e isso é igual, então, a tração T menos a componente radial do peso, M mais M maiúsculo vezes G, cosseno do ângulo θ, né? Da inclinação θ. O que a gente pode fazer também, né? Nós podemos, pessoal, escrever nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos escrever a equação da conservação de energia, né? Então, a energia mecânica inicial, que é somente energia cinética, né, do sistema, tá certo? Bala mais bloco, né? E isso é igual à energia cinética num instante posterior, mais a energia potencial gravitacional, né? Então, e aí com isso eu posso calcular a velocidade do sistema em qualquer instante de tempo, né? Mais energia potencial gravitacional, M, massa total, né? Vezes G, vezes a altura, H, que é R, essa altura aqui, né? É R menos R cosseno θ, tá certo? Então, R vezes 1 menos cosseno de θ, tá certo? Muito bem. O que eu posso fazer, pessoal? Olha, eu posso isolar, né, então a minha velocidade, tá? Aqui. Eu posso dividir tudo por M minúsculo mais M maiúsculo. Posso multiplicar a equação toda por 2 para cancelar isso aqui, tá bom? E eu vou isolar o meu V ao quadrado. Então, meu V ao quadrado vai ser V0 ao quadrado, né, menos esse termo, tá? Menos 2 vezes G vezes R, 1 menos cosseno de θ. Poderia deixar assim a minha expressão, tá bom? Mas eu gostaria de lembrar, né, vocês, eu vou escrever isso numa expressão um pouquinho mais interessante. Vamos lembrar aqui uma identidade fundamental da trigonometria, que diz que o seno quadrado de θ é 1 menos... seno quadrado de θ, isso, 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, né?
Essa identidade nós usamos aí diversas vezes nas nossas aulas de mecânica clássica. Aqui eu tenho 1 menos cosseno de θ, então daqui eu tiro que 1 menos cosseno de θ é 2 vezes o seno quadrado de θ sobre 2. Eu vou escrever então isso aqui em termos de seno quadrado de θ sobre 2. Então v quadrado é a velocidade do sistema, né? Inicial, tá? Menos g vezes r, e aqui esse termo fica seno quadrado, né? Não, pessoal, aqui eu tenho que multiplicar por 2, né? 2 vezes esse termo, claro. Então aqui fica um 4 seno quadrado de θ sobre 2, tá? Então, olha só, eu achei uma expressão que relaciona, né, a velocidade no instante aí posterior, tá? Com relação à velocidade inicial e com relação ao ângulo θ, tá? Bom, e partindo dessa equação aqui, tá? Partindo dessa equação, usando essa equação, melhor dizendo, eu posso, né, determinar a tração no fio, tá? Em qualquer ângulo θ, né? Isso aí é bastante simples. A aceleração normal, lembrem que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, né? E essa velocidade é dada por essa expressão. O ângulo máximo atingido é aquele na qual a velocidade é nula, né? Então, se eu fizer v igual a 0 aqui, eu então posso determinar o ângulo θ, né? Então, eu posso calcular aí o seno de θ, vou chamar de θm sobre 2, e esse ângulo, ele é v0 dividido por 2 raiz de g vezes r, tá bom? Então, esta aqui é a expressão, né, para você calcular o seno da metade do ângulo máximo, né? E aí, portanto, você sabe o ângulo máximo para o qual o pêndulo para, né? Ele atinge a altura máxima, tá certo? Bom, então aqui a gente usou a segunda lei de Newton na direção radial. Se você aplicar a segunda lei de Newton na direção tangencial, você então chega na equação de movimento, né? A componente tangencial do peso aqui, pessoal, é menos m mais m maiúsculo g seno θ, né? E isso é igual, então, pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, massa do sistema vezes aceleração tangencial. Lembrem que a aceleração tangencial é a aceleração angular vezes a distância ao eixo, né? Ou ao raio r. E, portanto, eu tenho, então, né, a minha aceleração angular, que é a derivada segunda de θ, né, com respeito ao tempo. Então, d2θ dt2, passa o r dividindo, e aí você fica com g sobre r, né, mais g sobre r seno de θ igual a 0, tá bom? Essa equação diferencial de segunda ordem, ela é não linear, né? A equação aí que lembra o pêndulo, né? Do pêndulo simples. E aí para pequenas amplitudes, né? O seno de θ você pode aproximar para θ, né? Mas a rigor você deve resolver essa equação numericamente, tá certo? Com a condição inicial de que em t igual a 0, o seu θ é 0, e o dθ dt, né, que é a velocidade angular inicial, né, em t igual a 0, é v0 sobre r, tá certo? Que é a velocidade angular inicial, né, velocidade linear dividido pela distância r, tá? E aí com essas condições essa condição inicial você consegue então obter solução, né, achar o ângulo θ para qualquer tempo t, tá bom? Muito bem, pessoal, e agora, para a gente finalizar, nós queremos, então, investigar o caso em que a colisão, em que o choque, ele tem duração finita, né? Ele não é instantâneo. E é esse o caso que os livros não discutem.
Obviamente, porque é um problema que não tem uma solução fechada, né? Não tem uma solução analítica, é um problema complicado do ponto de vista matemático, né? Você cai em equação diferencial não linear e, portanto, e por isso que eles não abordam, né? Mas aqui nós queremos discutir detalhes que vão além, né? Dos livros de física básica, tá bom? Então agora nós vamos considerar a colisão, né? O choque de duração finita. E aí eu vou mostrar para vocês, vou detalhar por que então que se não se pode, né, aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer novos desenhos aqui. Então inicialmente eu vou desenhar aqui o meu pêndulo balístico, né, um bloco que está suspenso aí por meio de 2 cabos, tá bom? Vamos chamar essa distância aqui. Bom, vamos fazer um desenho um pouquinho melhor. Vamos desenhar aqui. Está aqui o nosso bloco. Essa distância aqui eu vou chamar de R, tá bom? A massa do bloco é M, né, do pêndulo balístico. Eu vou chamar de L o seu comprimento, tá bom? E existe então um projétil balístico, né, de massa M, que então está em movimento em direção a esse bloco, com velocidade que eu vou chamar de V0, tá? E o importante, pessoal, é que essa velocidade, ela passa, né, pelo centro de massa do bloco, tá ok? E o que acontece? À medida que essa bala, então, vai penetrando, né, nesse bloco, o que acontece? Eu vou desenhar aqui o meu pêndulo balístico, então já no instante, né, vamos desenhar um pouco melhor isso. No instante posterior, tá certo? Então aqui nós temos já a bala, né, incrustada nesse bloco, tá certo? Que se move aí com uma velocidade V, né? E o meu pêndulo se deslocou em relação à vertical de um ângulo θ, tá? E aqui, né, a distância, o deslocamento é x, né, deslocamento horizontal do meu sistema. E o que a gente vai representar, pessoal? Vamos representar aqui, fazer um diagrama de corpo livre, né, nessa bala e nesse bloco. Então, o que os senhores observem aqui, né? Os senhores notem que durante a colisão, né, da bala com o bloco, o que acontece? O sistema já não está mais em equilíbrio, né? Ele não está mais na vertical, a resultante não é mais zero sobre o sistema. Então, o sistema não é isolado. E eu não posso aplicar a conservação da quantidade de movimento. Então, nesses casos, né, em que as colisões não são instantâneas, eu fico proibido, né, de usar o princípio da conservação da quantidade de movimento e, portanto, devo utilizar as leis de Newton, tá certo? Eu vou fazer um diagrama de corpo livre aqui para a bala e para o bloco. Então, para a bala, nós temos o seu peso. Eu vou representar a força, né, que o bloco atua sobre a bala, por F. Então a bala aplica força sobre o bloco, empurrando-o para a direita. Pela terceira lei de Newton, o bloco reage sobre essa bala com uma força para a esquerda. E não esqueçam que existe aqui uma reação normal de apoio, né? Já que a bala ela está em contato com esse bloco, né? E essa força é a responsável por manter essa bala ao longo do eixo, né, do meu bloco. E sobre o bloco, o que nós temos?
Sobre o bloco, nós temos, então... Deixa eu desenhar aqui o bloco. Então, nós temos aqui duas forças de tração, T1 e T2, que logo mais eu vou somar, né? Eu vou fazer T simplesmente, que é T1 mais T2, tá bom? Uma força T que é aplicada ao centro de massa, né, do bloco. Tá aqui o peso desse meu bloco, tá bom? E eu tenho, pessoal, a reação da força F, né, sobre o bloco. Tá aqui F. E tem a reação de N sobre o bloco, que eu vou desenhar aqui. E pela terceira lei de Newton, são os pares ação-reação, são iguais, né? Muito bem. O que eu posso fazer então, né? Eu devo, então, escrever as equações de movimento, né? Não tem segredo isso, tá certo? Eu escrevo as equações de movimento, né, para a bala e para o bloco, e aí eu vou cair em equações diferencial, uma equação diferencial bastante complicada, tá bom? Então, por exemplo, para a bala, né, vamos começar aqui escrevendo as equações de movimento para a bala. Então, massa vezes aceleração, derivada da velocidade com respeito ao tempo. Observem que essa velocidade da bala, pessoal, na verdade, ela vai ter duas componentes, né? Porque agora o meu bloco ele está também se elevando, tá certo? Então essa velocidade, né? Na verdade, ela vai ter duas componentes. Né? Ela tem uma componente Vx e uma componente Vy, tá? Na verdade, a componente Vy da bala é igual à velocidade Vy do bloco, né? Do centro de massa do bloco. Já que na vertical eu não tenho aí variação, né, dessa velocidade, tá bom? E isso é igual a menos quem? A força F, né, que é a única que está atuando na direção horizontal, tá bom? No sentido negativo. Resolvendo essa equação diferencial, novamente eu estou supondo que essa força F ela é constante, tá? Isso aqui é uma hipótese, né, do meu modelo, tá bom? E, portanto, resolvendo essa equação, eu fico com Vx, integrando aqui é imediato, né? É uma velocidade inicial V0 menos F sobre M, né? Que é a aceleração da minha bala vezes o tempo t, tá certo? É a equação horária do movimento uniformemente variado, né? Aceleração constante, porque a força é constante, e aí eu tenho um decréscimo linear, tá bom? Na velocidade da bala em função do tempo, né, com o passar do tempo. Integrando novamente esta equação, tá, eu acho a equação da posição, né, que é V0 vezes T, x0 é 0, tá, por condição inicial, né, em T igual a 0, o meu x0 é 0, tá, e o meu V0 é V0, tá certo, menos 1/2 da aceleração, que é F sobre M, minúsculo tempo ao quadrado, tá bom? Muito bem. E para a direção vertical, meus queridos, o que eu tenho? Mesma coisa, né? Massa vezes a aceleração, dvy dt, e isso é igual às forças que atuam na vertical sobre a bala, é N menos peso, né? Então é normal menos o peso, tá bom? Mas é aquilo que eu falei para vocês, tá? As velocidades, né, vertical da bala e do centro de massa do bloco são iguais, tá bom? Então aqui eu poderia até já substituir, né, esse V da bala pela velocidade do bloco, tá bom? Tá aí a equação de movimento na vertical para a bala. Tá certo? A rigor eu deveria desenhar essa velocidade, né, um pouco inclinada, já que o meu sistema ele também está se elevando, tá certo? Então a velocidade tem duas componentes aqui, né? E para o bloco, pessoal, né, eu posso também escrever as equações de movimento para o meu bloco, tá certo? E na direção horizontal eu tenho massa do bloco, né? Então a massa vezes a aceleração, dvx
dt, né? E isso é igual, então aqui nós temos f, né? Horizontal para a direita, positivo, menos t cosseno θ, né? Esse T1 mais T2 eu vou chamar de T, tá bom? E essa tração, né, que atua aqui no centro de massa, componente horizontal dela, no sentido negativo, é T cosseno θ, tá bom? Ou melhor, não, T cosseno θ não, T seno de θ, pessoal, perdão. Direção horizontal, tá certo. T seno de θ, né? Bom, nós temos também na direção vertical, né? Mesma coisa, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração, dVy dt. Vamos lá, quais são as forças que estão aqui na vertical? T cosseno θ para cima, né? Menos N, menos o peso, tá bom? Menos o peso, né? Muito bem. O que eu posso fazer agora, pessoal? Eu posso... Na verdade, eu vou juntar todas essas equações, tá ok? A equação na direção horizontal para a bala eu já resolvi, né? Já achei a equação de movimento da bala, né, no eixo X, ótimo. Agora vamos achar aí a equação de movimento para o bloco, né? Para o centro de massa do bloco. Olha só, eu posso pegar essa equação, tá? Aqui. Note que ela tem a mesma derivada, né, de Vy aqui. E se eu somar essas duas, eu já vou eliminar quem aqui? Eu já elimino a força normal. Então eu vou somar essa equação, tá? Vou chamar ela de equação 2. Essa aqui é a equação 3. E essa é a equação 4. Então eu vou somar a equação 2 com a equação 4, a fim de eliminar esse meu N, né? Então eu vou tentar fazer aqui, tá? Eu não quero apagar esses desenhos. Então, somando a equação 2 com a equação 4, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Nós vamos ter, então, essa soma aqui, né, das massas, m minúsculo mais m maiúsculo, derivada da velocidade vertical do bloco em relação ao tempo, que é a aceleração, né, na direção vertical. E isso é igual a esse termo mais esse, então vai ficar t cosseno θ, o n cancela, né? E aí menos m mais m vezes g, tá bom? Ótimo, esta é a equação. E agora eu vou pegar então essa equação e vou juntar com a equação 3, tá? E aí eu quero eliminar o t, né? Mas notem que aqui eu tenho menos t seno θ e aqui eu tenho t cosseno θ. O truque para eliminar o t, então, é multiplicar essa equação por seno θ e esta equação vou multiplicar por cosseno θ. Então aqui fica t cosseno θ seno θ e aqui fica menos t, né, cosseno θ seno θ, que vai dar zero quando eu somar então esta equação com esta aqui. E aí, pessoal, somando essas equações, então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter então esse termo, né, m vezes dvx dt cosseno de θ, né, mais esse termo vezes o seno de θ dvy dt. E isso é igual, né, então, a esse f cosseno θ, menos esse termo aí, vezes seno θ. Tá bom? E o t, né, cosseno θ aqui cancelou, né, com esse termo aí, tá bom? Então esta é a equação de movimento do bloco, tá? Essa é a equação diferencial de movimento do bloco. É claro, né, que é uma equação diferencial não linear, tá bom? Muito complicada,
que você deve resolver por métodos numéricos, tá bom, pessoal? Por métodos numéricos, usando um software aí, tá? Por exemplo, o Octave, né? Que nós temos um curso em que eu ensino vocês a resolver equações diferenciais no Octave. Então, podem explorar aí as soluções, né, dessa equação, tá? Muito bem. Então é um problema bastante complicado, né, do ponto de vista dinâmico, né, do ponto de vista matemático, tá? O problema do pêndulo balístico. Eu espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, sugestões, comentários, fiquem à vontade para fazer comentários na seção abaixo. E estou à disposição para quaisquer dúvidas, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.